sobre o que a gente viu na aula passada, que foi o poço infinito de potencial, e depois, na segunda metade da aula, a gente vai analisar o poço finito, né? E mostrar as condições de quantização no poço finito também, certo? É um pouquinho mais complicado, mais sofisticado a maneira de resolver os níveis de energia comparado com o caso de poço infinito, certo? Então, para lembrar, na aula passada a gente já tinha derivado as autofunções, né? No caso do poço infinito, todas elas têm paridade definida, começando com a primeiro nível de energia, o mais baixo, onde começo com uma autofunção par, né, associado ao número quântico n igual a 1. Depois a gente tem as outras autofunções alternando, né, entre funções pares e funções ímpares, todas paridades das autofunções são conhecidas, tá? Lembrando que nas funções pares a gente tem cossenos, né, de nπ sobre ax, e nas funções ímpares a gente tem seno de nπ sobre ax como a função, né, propriamente normalizada, claro, mas são as funções pares e ímpares alternadas. Então aqui eu vou fazer um exercício de fixação, né, de uma partícula de massa m num poço infinito de largura a. Aqui eu quero calcular, então, no estado fundamental, né, qual é que é a densidade de probabilidade em função de x, ou seja, a módulo quadrado da φ, né, dentro do poço, esboçar qual é a cara do resultado, e a partir dessa densidade de probabilidade, calcular a probabilidade de encontrar a partícula na primeira metade, né, na metade direita da caixa, depois na metade mais central da caixa, certo? Metade direita da caixa significa x entre 0 e a sobre 2, né? E na metade central da caixa significa x simétrico em torno da origem entre menos a sobre 4 e a sobre 4. Depois a gente vai repetir o mesmo exercício, né? O mesmo procedimento por o primeiro estado excitado, onde o n é igual a 2. Então, só para lembrar, né, no estado fundamental, ou primeiro nível de energia, a autofunção φ1 tem esta cara, né, no centro de normalização raiz de 2 sobre a, função cosseno, par, né, de nπ sobre ax com n igual a 1, claro, né, tem função cossenoidal. Módulo quadrado é uma função real, né, então o módulo quadrado da psi1 vai ser igual ao módulo quadrado da φ1, né, lembrando que para sistemas conservativos a parte temporal, a densidade de probabilidade é estado estacionário, né, não depende explicitamente do tempo. Então, basicamente, a gente vai ter como a densidade de probabilidade para o primeiro nível de energia a função cosseno quadrado de x, né? Claro, o x multiplicado por π sobre a e a normalização correspondente. Aqui está o gráfico, né, da função cosseno quadrado, né, de π sobre ax, né, em função de x. Então, aqui a função de a densidade de probabilidade dentro do poço tem essa cara. A gente já sabe que, claro, a gente tem nós, né, nas extremidades, nas paredes do poço, né, nas regiões de interface. Nós temos aqui um máximo, no caso do primeiro nível de energia, um máximo da densidade de probabilidade na origem, né? E é simétrica, né, a densidade de probabilidade em torno da origem. Então, tem uma densidade de probabilidade, P1 de x, que é simétrica em torno da origem, com o máximo, inclusive, na origem. Né? Agora, se eu tenho a densidade de probabilidade explícita, né, no caso do primeiro nível de energia, eu vou calcular a probabilidade de encontrar a partícula nesta região aqui, que é a metade direita da caixa, né? Toda esta região espacial aqui, né? Certo? Então, já dá para ver, intuitivamente a gente já sabe que é 1 meio, né? 50%, né? A gente tem a figura simétrica em torno de x igual a 0, mas a gente vai calcular isso explicitamente, né? Probabilidade enquanto a partícula é entre x igual a 0 e a sobre 2 é a integral, né, espacial nesta região que eu quero calcular a probabilidade, né? 0 até a sobre 2 da psi quadrado, que a gente já calculou, a φ quadrado que a gente já calculou. Seja, basicamente, do ponto de vista numérico, é calcular a integral definida, né, do cosseno quadrado de π sobre ax, a menos a normalização 2 sobre a. Então, aqui eu já, para simplificar o cálculo da integração, eu vou substituir, então, o cosseno quadrado, né, o cosseno quadrado como sendo o cosseno de 2θ mais 1 dividido por 2, né. Então, a gente cancela esse 2 que está aqui, e o cosseno quadrado viram dois termos, né, um cosseno de 2 vezes o argumento, 2 vezes π sobre ax mais 1. Aí as integrações aqui são triviais, né? A primeira integral é nula, né? Porque a gente vai ter um seno. Calcular nos limites de integração, tanto em 0 quanto em x igual a sobre 2, eu vou ter seno de 0 ou seno de π, né? Então, essa primeira integração já é
nula quando a gente substitui os limites de integração. E aí sobra, claro, a integral de 1, né, em x, que vai dar a sobre 2, com o a aqui da normalização, isso me dá 1,5, que é o esperado, né, 50% de probabilidade, enquanto a partícula na região direita vai ser a mesma probabilidade na região da esquerda, né, na metade esquerda da caixa, por simetria da densidade de probabilidade. Agora eu quero calcular a probabilidade de encontrar partícula na metade central da caixa, né, que é entre menos A sobre 4 e A sobre 4. Então, é uma região simétrica aqui em torno, de novo, né, em torno de x igual a zero. Né? Essa seria a metade central. Bom, o procedimento é o mesmo anterior, né? A gente vai integrar, então, a psi quadrado nesse intervalo de integração, sendo que esse intervalo de integração agora é simétrico, né? Calculamos, né? Obviamente já fiz aquela substituição do cosseno quadrado a partir do cosseno de 2 vezes o argumento, mais 1, etc. Aqui eu coloquei explicitamente a integral do seno, mas dá para ver novamente que aqui tem uma mudança, né? Por isso que eu coloquei explicitamente o resultado da primeira integração, que é a integral do cosseno, né? A menos, claro, do argumento que está acompanhando o x, né? Calculado nesse limite de integração simétrico, certo? Bom, o segundo termo é o mesmo anterior, né? Vai dar 1,5, né? Mas aí agora a gente vai ter uma contribuição não nula da primeira integração, que é a integração do cosseno, né? Vejam bem, quando a gente coloca um dos limites, por exemplo, A sobre 4, né? A sobre 4 aqui, né? Nós vamos ter o seno de π sobre 2, né? Π sobre 2, que é 1, né? Multiplicado por 2, porque aqui o intervalo de integração é simétrico, né? Aqui. Então, a gente vai ter 2 vezes seno de π sobre 2, que é 1, né? Então, tem um fator 2 que cancela com esse 2 que está aqui embaixo. Os A's cancelam na normalização e a gente tem, resta 1 sobre π, né? Para a contribuição da primeira integral aqui do cosseno, né? Então, basicamente, a probabilidade de encontrar a partícula nessa região simétrica central é a soma de 1 sobre π mais 1,5, né? Isso numericamente dá ordem de 0,82, né? Ou seja, 82% é a probabilidade de encontrar a partícula dentro dessa região. Ela é maior que na metade direita, claro, dá para entender por quê, né? Porque a gente tem o pico, né? O máximo da densidade de probabilidade ocorre exatamente em x igual a 0. A gente tem maior probabilidade de encontrar a partícula nessa região mais central do pulso infinito. A gente vai agora repetir o mesmo caso para o primeiro estado citado, que corresponde, então, ao próximo nível de energia, que corresponde ao número quântico n igual a 2, né? Aí, claro, a autofunção é ímpar, né? A função senoidal, né? Seno de nπ sobre 2x, né? Com n igual a 2, claro. Certo? Tá aqui, então, a autofunção que eu estou chamando de φ2, né? Mesma normalização, seno de 2 vezes π sobre a x. Lembrando que aqui a estrutura aqui dentro tem a ver com a quantização dos números de onda, né, os kns, né, que obedecem uma condição de quantização que vem lá das condições de contorno, né, para a função de onda dentro e fora do poço, como a gente viu na aula passada. Né. Então, recalculamos, agora, obviamente, a gente vai ter seno quadrado ao invés de cosseno quadrado, e o argumento agora tem um 2 adicional, né, tem duas vezes π sobre ax, né. Aqui está a representação gráfica, né, da densidade de probabilidade associado ao primeiro estado citado, n igual a 2, né, que é uma função ímpar, né, cosseno quadrado é par, né, a autofunção é ímpar, mas a densidade de probabilidade continua sendo uma função ímpar, né, simétrica, de novo, como no caso anterior, em torno da origem, né, só que agora os máximos acontecem não na origem, mas em distâncias espaciais simétricas aqui em torno da origem x igual a 0, né. Se a gente for recalcular, né, a probabilidade, né, no primeiro caso, de encontrar a partícula, né, na parte direita, na metade direita da caixa, a gente vai ter que refazer aquela integração, né, mas agora a função de onda quadrado é seno quadrado, né, de 2π sobre ax. Como no caso anterior, a gente vai reescrever, né, o seno quadrado em termos do cosseno de 2θ e, claro, mais 1, né. Então aqui a gente, claro, tem uma inversão dos sinais, né. Seno quadrado de θ é cosseno 1 menos cosseno de 2θ dividido tudo por 2, né? Então, a gente vai ter como argumento agora para integrar 1 menos cosseno de 4, porque o
4 advém do 2θ, né? 4πx sobre A. Né? De novo, né, a integral, o segundo termo aqui é uma integral de seno, né, de seno, continua dando nulo nos limites de integração o seno desse argumento em 0 e A sobre 2, né, quando a gente coloca A sobre 2 aqui, a gente continua tendo π sobre 2 aqui no argumento do, perdão, π no argumento do seno, né, quando a gente for fazer o cálculo da integração, e tudo mais. E continua dando, então, um meio, né, para o resultado da integração explícita, né? Certo? A gente vai ter agora aqui seno de 2π ou seno de 0, né? Então, só a primeira integração vai contribuir, continua dando um meio, como no caso do N igual ao primeiro nível de energia, né? Continua dando um meio, a gente consegue ver isso aqui verificando só o gráfico, né? Metade, obviamente na esquerda também vai ser 50% de monta da partícula nesta região, se ela está com o nível de energia primeiro estado citado N igual a 2. Né? Agora, sim. Tu tinha dito antes que, por exemplo, no caso onde tu tinha um cosseno quadrado ali, né, a probabilidade maior era no centro. Mas faz sentido tu dizer que tem uma probabilidade no centro se a função é uma densidade de probabilidade e tu não tem como dizer, ao menos eu não entendo como tu tem num ponto a probabilidade, né? Tu tem que pelo menos fazer uma continuidade, né? Um intervalo, ou faz sentido tu dizer. Não sei se tu entendeu. Não. É que tu tá integrando, né, um intervalo. Daí eu... Tem que lembrar, só para lembrar, né? A densidade de probabilidade, ela é uma função de distribuição de probabilidade, né? Ela não é probabilidade, ela é probabilidade unidade de volume. No nosso caso 1D, ela é probabilidade por unidade de comprimento, né? Então, quando eu integro essa densidade de probabilidade, que é o que a gente fez aqui, aí sim eu encontro a probabilidade de encontrar a partícula dentro daquela região espacial que eu delimitei, né? Entendi. Certo. Não sei se Então... eu tô perguntando. Não, sim, eu imaginei que fosse probabilidade por unidade de comprimento. De comprimento, né? Não tem sentido de falar probabilidade com a densidade, porque a densidade psi quadrado não é probabilidade, né? Ela é probabilidade por unidade de comprimento. Então, tu precisa designar qual é que é o teu intervalo de comprimento, no caso 1D, né? Para você calcular quanto é que é a probabilidade, sim, né? De encontrar partícula naquela região espacial. Né? Sim. Mas a densidade de probabilidade é uma função contínua, né? Então, eu posso comentar como é que ela se comporta em termos dos comprimentos aqui, ou das distâncias espaciais em torno da origem, mas a probabilidade é uma integração disso. Sim, certo. Obrigado. Uhum. Lembrando que a função de probabilidade, a densidade de probabilidade é encarada do ponto de vista de probabilidade estatística como uma função de distribuição de probabilidade que pode ser utilizada, como é em probabilidade estatística, para calcular médias, né? Que a gente já calculou médias de observáveis. Como é a distribuição de Boltzmann, etc., lá na mecânica estatística ou na teoria cinética. Né? Sim. Claro que aqui a gente não tem um ensemble de partículas, a densidade de probabilidade representa uma única partícula, né? Só tem que ter um cuidado nessa questão conceitual. Né? A gente encara ela como uma densidade de probabilidade, mas ela não é exatamente a densidade de probabilidade tipicamente de probabilidade estatística, quando a gente está pensando, né, um conjunto muito grande de objetos. Né? Bom, aí, como eu estava falando, então é 50% na metade direita, recalculamos então na metade central, aqui na metade central vai mudar, claro, vai se alterar provavelmente o resultado. Né? Na verdade, não alterou nada. Alterou um pouquinho, né? No caso anterior é 82% de encontrar no centro, aqui vai diminuir um pouco. Né? Então vamos calcular, então, o mesmo tipo de conta, né? A mesma integração, só que agora os intervalos são simétricos, né? Em torno da origem em mais ou menos A sobre 4. De novo, como eu comentei para vocês, a segunda integral não vai contribuir, né? Porque a gente vai ter seno
calculado em seno de π, né, quando a gente coloca x igual a sobre 4 aqui, né, basicamente a gente vai ter seno de mais ou menos π, né, que é zero. Então, de novo, só sobra o primeiro termo que vai contribuir para a integração, para o cálculo da probabilidade, vale 50%. Então, a gente tem, no primeiro estado citado, uma probabilidade menor de encontrar a partícula naquela região espacial simétrica, né, mais central da região espacial. Então, esse exercício é mais para, do ponto de vista prático, saber como calcular probabilidades dadas as autofunções, né, com paridade definida para cada nível de energia. Lembrando que as autofunções não são degeneradas, né? Nesse caso, para cada nível de energia, ou seja, para cada I, né? Nós temos uma única autofunção associada, ou par ou ímpar, com paridade definida. Aqui a gente vai trabalhar não com as autofunções, mas com os níveis de energia em si, né? É bem interessante esse exercício porque isso fica como uma extrapolação para o que a gente vai ver no futuro, ou vocês vão ver talvez na física século 20B. Aqui eu tenho, então, 8 elétrons, né, que eu quero distribuir dentro de um poço infinito de largura A, né? Eu vou supor que esses elétrons, a interação coulombiana entre eles é irrelevante, eu vou assumir isso, tá? Então todos eles estão sujeitos ao mesmo potencial, que é só o potencial externo do poço, né? Ou seja, eles estão livres, né? Lembrando que dentro do poço o potencial é nulo, significa que todos eles estão sujeitos a potencial zero e não interagentes, né? Então aqui eu estou com um sistema de elétrons não interagentes, né? Lembrando que esses elétrons, né, eles obedecem ao princípio de exclusão de Pauli, né? Isso me limita quantos elétrons eu posso colocar para cada um dos níveis de energia disponíveis no poço. A gente mostrou que eu tenho infinitos níveis de energia, começando com um E1, né, com distribuição que aumenta com n ao quadrado, onde n é o número quântico, né, associado ao poço, né? Mas, no caso dos elétrons, cada um desses níveis só pode ser ocupado por 2, pelo princípio de exclusão de Pauli, 2, que são as duas configurações de spin, né? Componente Z do spin. A gente vai ver o que é spin mais adiante, mas vocês lembram do ensino médio, o princípio de exclusão de Pauli. Então, para cada nível, a gente só consegue colocar, se é permitido colocar, 2 elétrons. No final do semestre, a gente vai analisar a questão de partículas indistinguíveis, né, que é o caso dos elétrons, para essas energias que a gente está imaginando. Bom, eu tenho 8 elétrons para distribuir num poço, né? Estou desconsiderando a interação, ou seja, elétrons não interagentes. E agora eu quero calcular várias coisas, tá? Primeiro eu vou preencher, né, os níveis de energia e obter a energia interna desse sistema de 8 elétrons que estão confinados nesse poço infinito. Energia interna, né, é basicamente a energia total, né, do sistema de 8 elétrons, né, neste poço. Depois, eu vou supor que eu vou diminuir o tamanho da caixa, tá? Eu vou diminuir o tamanho da caixa por um decremento ΔA, certo? Pequeno, mas importante. Tá? Então, eu vou comprimir a largura da caixa, ou seja, eu vou compactar a região espacial onde esses 8 elétrons estão confinados, tá? E vou calcular qual é que vai ser a variação da energia interna, né, a energia total, quando eu faço esse procedimento de comprimir a caixa, né, ou o poço, né, a largura do poço, certo? Claro, para decrementos pequenos, ΔA muito menor que a largura original. E aí eu vou calcular, depois que eu determinar quanto é que é a variação da energia, né, do sistema, que basicamente é a variação da energia cinética dos elétrons, né, eles estão livres, né, então a única energia que eles têm é energia cinética. Eu vou calcular qual é que é a variação da energia cinética e vou relacionar, né, o trabalho realizado, né, pelo agente externo para realizar essa compressão, né, da caixa, né, do poço, né, da largura do poço, certo? Então, vamos começando por partes, tem 3 passos, né? Vamos começar então a distribuição para calcular a energia interna total. Então, a energia interna total, como a gente só pode distribuir 2 elétrons por nível de energia, né? Se eu tenho 8 elétrons, eu vou ocupar 4 níveis de energia mais baixos, né, no poço, tá? Então, eu vou ocupar 4 níveis, colocando em cada um deles 2 elétrons, tá? Então, os 2 primeiros vão no E1, os outros 2 vão no E2, E3, E4. Cada nível de energia ocupado por 2 elétrons. Então, a energia total, né, basicamente é a soma de 2 vezes cada uma das energias, né? 2 elétrons na energia 1, 2 elétrons na energia 2, 2 elétrons na energia 3,
2 elétrons na energia E4. Na aula passada, a gente mostrou que todas as energias EN são proporcionais a E1 por fator N quadrado. Tá? Qualquer EN é o E1 multiplicado por N ao quadrado, ou seja, a normalização é a energia do estado 1, do estado fundamental, multiplicado pelo número quântico ao quadrado. Aqui está a energia do E1, que a gente determinou na aula passada, né? Ela é inversamente proporcional ao quadrado da largura do poço e inversamente proporcional à massa da partícula que está confinada nesse poço. Está confinado realmente porque é um poço infinito, né? Um potencial infinito. E claro, aqui tenho 2 e aqui eu estou escrevendo os n's ao quadrado, né? Por exemplo, o E2 eu tenho n ao quadrado, ou seja, 2 ao quadrado. E3 eu tenho n ao quadrado, onde n é 3, né? E assim por diante. Este fator numérico, né, que está somando os n's quadrados para n igual a 1 até n igual a 4, dá 30, né? Tem o cancelamento dos 2 aqui. Né? Então, eu tenho 30 vezes esse resultado. Na verdade, então, eu tenho que a energia total do sistema de 8 elétrons nesse poço infinito é 60 vezes, né? 60 vezes a energia do estado fundamental. Basicamente é isso, a energia total desse sistema de 8 elétrons distribuído pelo princípio de exclusão de Pauli. Determinado, então, a energia total, a energia interna desse sistema de 8 elétrons, agora eu vou comprimir a caixa, né? Ou seja, eu vou comprimir a caixa significa, comprimir o poço significa alterar a largura do poço, né? Eu vou trocar a largura de A para A menos um delta A, onde eu vou assumir que o delta E é pequeno. Então, eu venho aqui e substituo aqui na expressão da energia total, ou energia interna do sistema, a nova largura, que é A menos delta A. Aqui escrito, tá? Aqui tem A menos delta A ao quadrado. No limite, agora eu vou calcular qual é que é o resultado dessa energia nova, né? Quando eu comprimir o poço, a largura do poço, no limite onde o delta E é pequenininho, né? Então, aqui eu já estou fatorando a quadrado, aqui na minha expressão nova, né? Eu tenho essa expressão, então, para a energia nova, comprimida, né? Quando eu comprimi a caixa, né? O poço, que eu estou chamando de etotilinha, né? Quando eu comprimi, está aqui escrito em termos do delta A, né? Então, eu fatorei o A quadrado aqui, então, aqui, eu tenho um fator corretivo que é 1 menos delta A sobre A na menos 2, né? Essa função depende, então, da razão delta A sobre A. Se o delta A é pequeno comparado com A, esse fator aqui é muito menor que 1, e aí a gente pode fazer a expansão em Taylor, né, da função 1 menos delta A sobre A na menos 2, certo? Que dá, usando os dois primeiros termos da expansão em Taylor, dá basicamente essa contribuição aqui, né? 1 mais 2 delta A sobre A. Então, eu fiz a expansão de Taylor de 1 sobre 1 menos delta A sobre A ao quadrado, certo? A contribuição é esta daqui. O que a gente consegue ver aqui? Quando a gente calcula a diferença, então, entre essas duas internas, né, a original e a nova, né, onde eu comprimi o poço, né, a largura do poço, que eu estou chamando aqui de ΔE, né, variação da energia interna, que basicamente é variação da energia cinética do sistema, a energia cinética total do sistema, né? Quando eu comparo as duas expressões das energias, né, vocês conseguem ver que as expressões são iguais a menos desta contribuição aqui, né? O 2 delta A sobre A. Né? Então, eu consigo mostrar que a variação da energia interna é proporcional e também proporcional a delta A, né? A delta A, certo? O que quer dizer isso? Que como o delta A é positivo definido, né? Que é quanto eu comprimi, né, espacialmente o poço, eu tenho um aumento da energia interna quando eu comprimo esses elétrons no poço infinito. Então, o resultado da compressão do poço, né, compressão da região espacial onde os elétrons estão confinados, né, distribuídos, né, como eles são fermos, estão distribuídos obedecendo o princípio de exclusão de Pauli, né, eu tenho um aumento da energia interna do sistema, aumento da energia cinética total, né. Agora eu vou relacionar essa variação da energia interna total com o trabalho realizado pelo agente externo, né, que comprimiu o poço, né. Isso a gente pode usar a mecânica clássica, né, a relacionar o trabalho realizado pelo agente externo, né, a força externa que está atuando sobre o sistema, ele é diretamente proporcional, na verdade ele é igual, né, à variação da energia interna, ou à variação da energia cinética total
do sistema, o ΔE, né? O trabalho realizado pela força externa é igual ao ΔE, então a gente consegue calcular que o trabalho realizado pela força externa vai ser maior se cada vez que eu comprimo mais o poço. Maiores compressão exigem maiores trabalhos realizados pelo agente externo, certo? O que significa isso do ponto de vista de interpretação, né, do que está acontecendo com os elétrons confinados numa região espacial, no caso é o poço, né? Significa que dá para entender, né, dá para interpretar o que está acontecendo aqui com os elétrons nesse poço, né? Eles estão exercendo uma pressão sobre a caixa, né? O que está acontecendo aqui é muito parecido com o que acontece com teoria cinética dos gases, né, onde a gente está comprimindo, né, o volume, né, de uma caixa onde eu tenho gás dentro, né? Ou seja, aqui está acontecendo o mesmo procedimento, né? Quando a gente comprime a caixa, eu tenho uma diferença de pressão, né? E essa pressão está relacionada também com a temperatura, obviamente, né? Está associada à temperatura do sistema. Mas o que está acontecendo aqui é muito parecido, né? Quando eu comprimo a caixa, eu tenho uma reação do material que está lá dentro, que é um aumento do trabalho realizado pelo agente externo para comprimir a caixa, né? Então, eu posso interpretar que esses elétrons que estão presos, né, comprimidos lá dentro, estão exercendo pressão, entre aspas, na caixa, que não está associado com aumento de temperatura, né? Na verdade, aqui eu não estou falando nunca sobre temperatura, tem objetos livres, né? Elétrons livres dentro de um poço, né? No caso da teoria cinética, né, a energia média do gás, né, está associada com a temperatura, significando se eu diminuir, né, fixado, claro, o volume, se eu diminuir a temperatura do sistema, eu vou ter energia média, né, para o sistema e automaticamente a energia interna do sistema quando a temperatura vai a zero absoluto, né? Aqui isso não acontece, mesmo em T igual a zero, ou seja, mesmo em temperatura tendendo a zero, né, no poço, eu vou continuar tendo esta pressão dos elétrons nas paredes, entre aspas, do poço, né? Ou seja, porque não tem nenhuma conexão com temperatura aqui. Basicamente, o que está acontecendo aqui, a pressão dos elétrons nas paredes da caixa estão acontecendo porque eu estou comprimindo férmions, né, que obedecem ao princípio de exclusão de Pauli, numa região espacial finita, né, e estou pressionando eles contra essa parede, certo? Esse efeito aqui, mesmo em temperatura zero, é um efeito puramente quântico, né, como a gente mostrou. Eu posso ter pressão na caixa, que é chamada pressão de degenerescência, né, dos férmions, né, ou seja, dos elétrons, e é um efeito puramente quântico mesmo em temperatura nula. Eu vou ter pressão nas paredes, mesmo em temperatura zero, o que não ocorre com gás ideal no caso de gás clássico, né? Então, o gás de elétron livre aqui, mesmo em temperatura nula, vai ter pressão nas paredes, vai estar atuando como pressão na parede, e essa pressão é chamada pressão de degenerescência, que tem uma série de aplicações, né? Por exemplo, o equilíbrio, né, de estrelas colapsando, né? Por exemplo, anãs brancas, por exemplo, colapsam, né? A sustentação do colapso gravitacional, por um tempo, é mantido pela pressão de degenerescência dos elétrons, né, na estrela anã branca, né, até um certo ponto, né, vai mantendo o equilíbrio entre a pressão gravitacional, né, o colapso gravitacional, com a sua pressão para fora, né, devido à pressão de degenerescência dos elétrons. Nas estrelas de nêutrons também é a mesma coisa, né? Aí quem está controlando o colapso gravitacional é também a pressão de degenerescência, não dos elétrons, mas dos nêutrons, que também são férmions, que também obedecem ao princípio de exclusão de Pauli. Então, eles têm uma série de aplicações à pressão de degenerescência, no caso astrofísico, por exemplo. Também em matéria condensada, isso é importante. O que a gente ficar aqui, basicamente, é que eu continuo, se eu estou com férmions livres, uma região espacial finita, existe uma pressão desses elétrons mesmo a temperatura zero, né? Esse é o que está. E esse efeito é puramente quântico, né? Tem a ver com o fato que eu estou comprimindo, né, elétrons, férmions, numa região espacial finita. Quanto maior a compressão, quanto mais eu tento
diminuir a região espacial, maior a pressão deles nas paredes da região onde estão confinados. Né? O segundo exercício de fixação tem a ver agora para cálculo explícito dos níveis de energia, né? Então, quero calcular agora a energia do estado fundamental, o E1, né, para um elétron, num poço infinito de largura de 1 angstrom, que é a largura típica, né, tamanho típico atômico, e de um próton, né, numa largura de 1 femtômetro, que é a largura típica, ou o tamanho típico do tamanho nuclear, né, lembrando que o raio nuclear é uma expressão fenomenológica para o raio nuclear, que é proporcional ao número de massa atômico desse elemento que eu estou analisando, desse núcleo que eu estou analisando. Né? Basicamente é 1,2 femtômetro multiplicado por o número de massa atômico na potência 1/3, eu obtenho o valor do raio nuclear. Mas os raios nucleares típicos são da ordem de femtômetros, né? Dá para ver aqui claramente nessa fórmula empírica, né? Semi-empírica. Certo? Então, aqui o que eu estou fazendo? Tenho dois tipos de férmion, um elétron e prótons, né? E em regiões espaciais finitas, em poços infinitos, né? Onde as larguras são tipicamente atômicas, no caso do elétron, e tipicamente nucleares, no caso dos prótons. Né? E eu vou calcular, então, as energias do estado fundamental para esses elétrons e esses prótons num poço. Né? Então, no caso... Bom, em ambos os casos é inversamente proporcional ao quadrado da largura do poço e inversamente proporcional à energia de repouso, que eu já multipliquei em cima e embaixo, a expressão da E1 por C quadrado, né, para a gente ter a energia de repouso da partícula confinada aqui no denominador, certo? No caso do elétron, então, botando em números, né, aqui eu vou escrever, então, a constante H cortado em C em unidade de electrovolts, né? Isso é 1973 electrovolts angstrom, né, ao quadrado, π2, e embaixo a energia de repouso do elétron, que é 511 kilo, 10 na 13 electrovolts. Né? Aí a região de confinamento é 1 angstrom, né? Tamanho nuclear, tamanho atômico, né? Isso numericamente vai sair, claro, a energia em electrovolts, né? Isso vai sair 36 electrovolts, que é na ordem de grandeza típica das energias associadas, por exemplo, ao raio de Bohr, né? Lá no átomo de hidrogênio. As ordens de grandeza das energias são dezenas de electrovolts por estado fundamental. Né? No caso do próton, então, a gente tem alteração do tamanho espacial e da energia de repouso. Né? A energia de repouso do próton, a gente já calculou várias vezes isso, né? É 938 mega, 10 na 6 electrovolts, né? 938 MeVs. E a região de confinamento aqui é 1 femtômetro, que é 10 a menos 15 metros, né? É 10 na menos 5 angstrom. Né? Vamos comparar as escalas. Então, eu substituo 1 femtômetro por 10 na 5 angstrom, para a gente ter um cancelamento dos angstroms aqui. Né? Em unidade de electrovolt, eu tenho da ordem de 2, 10 na 8 electrovolts. Né? Lembrando que 10 na 6 é MeV. Né? Então, a gente tem aqui basicamente da ordem de 200 MeV para a energia do estado fundamental de um próton confinado numa região espacial que é um poço, né? Que tem uma região espacial de largura, né? Da ordem de 1 femtômetro, que é o tamanho nuclear. Né? Então, se eu tenho um próton confinado livre dentro de um poço que tem o tamanho do núcleo, né? As energias típicas do estado fundamental desses elétrons livres, desses prótons livres lá dentro, são de unidades de MeV. Vejam bem que quando eu altero, né, a largura, né, do objeto, né, a largura do poço, eu tenho um aumento, claro, automático dos níveis de energia, como a gente mostrou ali explicitamente. Né? Porque a gente tem uma dependência no inverso do quadrado da região de confinamento, né? A largura do poço A. Na aula passada a gente fez o caso do poço infinito, né? Agora eu vou analisar a questão do poço finito, nos dois casos físicos possíveis, né? Onde a energia da partícula que está incidindo nesse poço, né? Nessa região onde eu tenho um poço de potencial finito, né? É maior ou menor que a altura do poço, né? O zero, né? Como a gente mostrou na aula passada. Na aula passada o zero é infinito, né? É zero na região dentro do poço e infinito fora do poço. Agora aqui, fora do poço, a altura do poço é um número finito, é uma largura, é uma quantidade finita, o zero. Aqui tá desenho, né? A representação do poço de potencial, do poço finito de potencial. De novo, como no caso anterior, entre menos A sobre 2 e A sobre 2,
o potencial, né, ou a energia potencial é nula, né? Só que ao invés de ir para infinito nas regiões de interface, ele tem valor o zero, né? Ou seja, é finito. E aí eu posso ter dois casos, né? A partícula pode ter energia mecânica maior que o valor do potencial, né? Maior que a altura do potencial, ou pode ter energia mecânica menor, né? Que a altura do potencial. Vou fazer os dois casos possíveis, né? Porque as funções de onda vão ter caras diferentes nesses dois casos físicos, tá? Lembrando que o primeiro caso, né, onde a energia é maior que o zero, é o clássico, né? Essa partícula vai mudar apenas a velocidade quando ela vem da esquerda para a direita. No caso clássico, essa partícula apenas mudaria de velocidade ou energia cinética quando ela passa pelo poço, né? Lembrando que em mecânica clássica, a energia cinética é a diferença entre a energia mecânica e a energia potencial, né? Então, lá, se a partícula está vindo da esquerda para a direita, né, com energia E, neste caso aqui, né, onde E é maior que o zero, basicamente ela vai ser transmitida, ela vai passar apenas com alteração, uma diminuição, um aumento da energia cinética enquanto ela passa pelo poço finito, né? No caso clássico também, se a gente tem E menor que o zero, né, a partícula só pode desenvolver movimento dentro da região espacial do poço, onde fora do poço é uma região classicamente proibida, né, porque aí a energia mecânica é menor que o potencial. Tá? Então, classicamente, a gente já sabe o que acontece nesses dois casos físicos. Aqui está a expressão explícita da energia potencial, é zero entre essa região cinética e finita, valendo um zero à esquerda e à direita de mais ou menos x, mais ou menos a sobre 2. Eu vou começar a calcular o primeiro caso, que é o caso, uma analogia clássica direta, né? Onde todas as regiões são permitidas classicamente, né? Que é a região, que é o caso E maior que zero, né? Aqui, neste caso, como o E é maior que o zero sempre, tá? A gente já sabe que, do ponto de vista da resolução da equação de Schrödinger independente do tempo, nas três regiões, fora e dentro do poço, as funções de onda são superposições de onda plana, né? Porque o E é maior que o zero, a gente já viu isso já várias vezes, né? Quando o E é maior que o zero, no meu caso físico, a equação de Schrödinger vai ter solução que é de partícula livre. Claro, dentro do poço, como é zero, o potencial é livre, mas também fora também é onda plana, só altera, claro, o número de onda. Né? Então, aqui eu vou designar nomenclatura para os números de onda fora e dentro do poço. Né? O número de onda dentro do poço eu vou chamar de K, tá? Que está relacionado o quadrado dele com a energia da partícula. Né? Lembrando que dentro do poço o potencial é nulo, a partícula está livre, né? Exatamente livre, com potencial nulo. E na região fora do poço, que eu vou chamar números de onda K', né? O número de onda, claro, tem o número de onda K' quadrado, né? O quadrado desse número de onda fora do poço está relacionado com a diferença, então, da energia da partícula e a altura, né, do poço, certo? Lembrando, então, claro, obviamente os momentos são diferentes, né? Dentro do poço a gente tem momento maior, número de onda maior comparado com fora do poço. Como é esperado clássico, né? Tem alteração de energia cinética quando a gente está passando pelo poço. O aumento da cinética e do momento linear quando a gente passa pela região do poço. Então, como eu falei para vocês, nesse caso E maior que o zero, as funções de onda em todas as regiões, nas três, né, são ondas planas, né? Ondas planas caracterizadas pelos seus números de onda, K dentro do poço, K' fora do poço, né? Superposições de ondas planas. Aqui eu estou assumindo que eu estou vindo da esquerda para a direita, né, relativo ao eixo dos x, né? Certo? Então, na região da direita de x, menos a sobre 2 em x, né, eu tenho superposições de duas ondas planas, né? Uma onda plana andando para a direita com um número de onda K', e uma onda plana andando para a esquerda, que é a onda refletida, né, com número de onda também K', né? Dentro do poço é onda plana, superposições de ondas planas, onde o número de onda é K. E finalmente, no caso, na região 3, né, fora do poço à direita de x igual a A sobre 2, né, a gente teria também superposições de duas ondas planas, só que aqui eu vou assumir que a partícula vai ser transmitida, né, na região 3,
certo? Então eu vou considerar só a onda plana andando para a direita. Não vou levar em consideração uma onda plana vinda do mais infinito para a direita, porque justamente a onda que está entrando, né, a onda incidente, vem do menos infinito para a direita, né? Então aqui eu estou assumindo, já cortei, né, a contribuição da onda plana andando para a esquerda relativa ao x, no caso da região 3, né? Então aqui na região 3 eu vou desconsiderar uma onda plana vinda dessa região, né, do mais infinito para o zero, certo? Obviamente, então, neste caso, já desconsiderando a onda plana aqui vindo do mais infinito, né, eu tenho, então, no caso das funções de onda, nós temos 5 coeficientes a determinar, né? 5 coeficientes a determinar, que vão ser obtidos a partir das condições de continuidade da função e da derivada da função de onda nas regiões de interface. São duas agora regiões de interface, né? Como a gente fez no caso anterior, né? Claro que agora a novidade, nesse caso aqui, a gente vai poder também, né, impor a continuidade da derivada, né? Na aula passada, no poço infinito, não dá para usar a condição de continuidade da derivada, porque senão a gente obtém coeficientes nulos, né? Então, a gente fez toda aquela análise correta na aula passada. Mas igual. Então aqui eu já estou exprimindo tanto a função de onda quanto a derivada da função de onda, que são as derivadas dessas exponenciais, né? Aqui explicitamente nas 3 regiões. Com essas 6 equações, que vêm das continuidades da função de onda e da derivada, aí a gente vai, usando as condições de continuidade, né, dessas funções e das derivadas, vamos tentar determinar quais são os coeficientes, ou pelo menos relações entre os coeficientes, né? Então, aqui primeiro eu vou impor, então, a condição de continuidade da função de onda, a φ, né, nas duas regiões de interface, ou seja, a função de onda na região 2, calculada em x igual a sobre 2, tem que ser igual à função de onda na região 3, né? Então aqui eu estou analisando a continuidade da função de onda passando da região 2 para a região 3, né? Φ3 em A sobre 2, né? Isso me dá uma equação que relaciona os coeficientes f, g e c, né? A derivada da função de onda nessa interface, né, que é da região 2 para a região 3, né, derivada calculada em x mais A sobre 2, né, vai me dar também outra equação que relaciona os coeficientes f, g e c. Então, nós temos duas equações que relacionam f, g e c. Dessas duas equações, né, eu consigo, substituindo o c da primeira equação na segunda equação, eu consigo obter uma relação entre os coeficientes f e g, né? Isola c, substituindo a de baixo, e obviamente eu vou obter que a razão dos coeficientes f sobre g são proporcionais, claro, são funções complexas, né? São funções complexas, porque eu tenho uma exponencial aqui, né? E é uma exponencial complexa, né? Dos números de onda e da largura do poço, né? Os números de onda KK' e o número de onda, mas f sobre g é uma função complexa, tá? Significando que os coeficientes são complexos, né, obviamente. Agora, eu usei uma das nas classes, né, objetivo, menos A sobre 2. Então, impomos as mesmas condições de continuidade, função de onda e derivada da função de onda. Só que agora a gente segue as funções de onda nessas regiões, né? Na 1 e na 2, substitui x igual a menos A sobre 2, né? Nós obtemos, de novo, duas equações, mas agora, claro, relacionando outros coeficientes, né? Na região da interface esquerda, né? Agora nós encontramos uma relação entre os coeficientes AB e os FGs. Lembrando que os FGs já são determinados das condições anteriores. Mas aqui nós temos, então, uma relação entre os coeficientes AB e os coeficientes FG. Eu posso determinar agora os coeficientes A sobre B dessas duas últimas equações. O que eu vou fazer aqui é fatorar B no lado esquerdo e fatorar G no lado direito. Tá? Eu vou pegar essas duas equações e faço essas fatorações, né? Fatoro B no lado esquerdo e fatoro G no lado direito. Aquelas duas equações vão virar estas duas equações aqui, né? Que relacionam, claro, os coeficientes A sobre B
e as razões f sobre g, certo? A partir dessas duas equações, eu vou tomar a razão da primeira pela segunda, então eu vou fazer a razão dessas duas quantidades, que basicamente é a razão dessas duas quantidades aqui, né? Com isso, eu consigo ter um cancelamento, obviamente, desses caras que estão soltinhos aqui, né? Os B's e os G's, quando eu faço a razão, né? E aí, fazendo esse procedimento, eu consigo relacionar a razão dos coeficientes A sobre B com a razão dos coeficientes F sobre G, mas a razão dos coeficientes F sobre G já são completamente determinados das condições de continuidade na interface da direita. É um número complexo que depende dos números de onda, kk', e da largura do poço A, certo? Mas aqui, esse procedimento nos ajuda a relacionar a razão de dois coeficientes, AB e FG. Lembrando que o FG já está determinado, né, na condição anterior. Bom, aí é uma questão de algebrismo, né, álgebra, né? Isola A sobre B nesta equação, né? Dá trabalhinho um pouco algébrico, mas eu escrevi aqui para vocês quanto é que é o resultado da razão A sobre B, né? Ela depende, obviamente, da razão F sobre G, né? Que a gente conhece, eu terminei antes, né? E dos números de onda, claro, obviamente. De novo, tem um exponencial adicional aqui que aparece, além do IK, temos também o IK' que vai aparecer na razão de A sobre B. O que eu vejo aqui? De novo, o A sobre B, a razão A sobre B, também é uma função complexa, né, dos números de onda kk' e da largura do poço, certo? Ambas razões de coeficientes são funções complexas dos números de onda e da largura do poço, né, finito. Se a gente tem o A sobre B, né, o coeficiente A sobre B, a razão dos coeficientes A sobre B, lembrando que o coeficiente A está associado com a onda plana incidente e o B está associado com a onda plana refletida, né? As duas ondas planas resultados na região 1, né, onde a partícula está incidindo e está sendo representada por ondas planas, né? Se eu tenho esta razão A sobre B, eu posso calcular tanto os coeficientes de reflexão e de transmissão nesse poço finito, né? Numa partícula incidindo da esquerda para a direita, numa região onde eu tenho um poço de potencial finito. A gente já sabe calcular tanto o coeficiente de transmissão quanto reflexão, né? A partir das correntes de probabilidade. A gente já mostrou isso, elas dependem basicamente do módulo quadrado dos coeficientes associados à onda refletida e à onda transmitida. E também lembrando que para sistemas conservativos, né, no caso da partícula incidente, representada por onda plana, né, a gente sabe que a soma, né, a soma dos coeficientes de transmissão e reflexão tem que dar 1 por conservação da corrente, né, de probabilidade, que é sempre conservada espacialmente no caso de sistemas conservativos, né, onde a densidade de probabilidade não depende explicitamente do tempo. Então, só para lembrar, né, o coeficiente de reflexão é proporcional ao módulo quadrado da razão B sobre A. Lembrando que a gente já sabe quanto é que é A sobre B, né? Então, a gente vai tomar o módulo quadrado de A sobre B e vai inverter, né? Como a gente fez na aula passada. Então, calcular B sobre A, módulo quadrado, é isso daqui. Né? É B sobre A estrela, vezes B sobre A. Aqui eu não vou mostrar o detalhe, mas é exatamente o mesmo procedimento. Ele é tedioso porque a gente tem que calcular este cara vezes o estrela. É uma função complicada, tem várias exponenciais. E os números de onda é bem extenuante, né, do ponto de vista de cálculo algébrico, né, de quanto é que dá AB estrelas vezes AB. Mas é parecido com os procedimentos que a gente já fez na aula passada, não tem grandes novidades, é apenas uma questão de demora de cálculo algébrico. Né. Eu não vou fazer o detalhe aqui, não é o principal aqui, né, neste caso que a gente está analisando, né, porque ele tem análogo clássico, né. Mas a gente pode mostrar explicitamente, fazendo toda a álgebra extensa, né, que o coeficiente de reflexão é muito parecido com o caso que a gente fez para as barreiras de potencial, né? Aqui no caso, a gente tem, ao invés no caso da barreira de potencial, aqui nós tínhamos um seno quadrado aqui no numerador, né? Agora a gente vai ter um seno quadrado no denominador, né? Aqui embaixo, né? na nossa razão. Então, eu tenho o inverso de um fator no denominador que depende de 1 sobre seno quadrado de Ka, né, onde K é o número de onda dentro do poço. Né, dentro do poço e A a largura do poço.
Se eu tenho coeficiente de reflexão, usando o mesmo procedimento da aula passada, a gente sabe que a soma tem que dar 1, né? A gente consegue reconstruir, usando o mesmo procedimento da aula passada, para a barreira, né? A gente consegue reconstruir o de transmissão. Né? Ele vai depender, então, de C no quadrado de K, né? Explicitamente. Vocês conseguem ver que, nesse caso aqui, tanto o coeficiente de transmissão e reflexão, ele é uma função oscilatória, né? Do produto K, do número de onda dentro do poço, vezes a poço, como é o caso dos coeficientes de reflexão e transmissão, no caso de E maior que o zero também, nas barreiras de potencial, como a gente viu na aula passada. Eu posso reescrever os KK' em termos de energia e potencial, né? A gente já sabe as relações de K' quadrado e K2 com a energia e a diferença entre o zero, entre I e o zero, né? Posso aqui escrever essas expressões explícitas do R e do T em termos do E e do zero. É trivial, é só substituir aqui as expressões dos Ks, né, em termos da energia e da fundura do potencial, o zero, né, a fundura do poço, né, a altura do poço. Tá? De novo, mostrando de novo para vocês que são funções periódicas, né, funções oscilatórias, né, do número de onda vezes A. Nesse caso aqui, onde a energia mecânica a energia da partícula é maior que a altura do poço, né, a gente vai ter o mesmo caso no coeficiente de transmissão que a gente já tinha, né, lá no caso da barreira de potencial, né. Como ele tem valores oscilatórios, né, no coeficiente de transmissão, eu posso ter coeficiente de transmissão 1, desde que o C no quadrado aqui de Ka seja 0, né? Isso impõe, então, que Ka, para esse caso, tem que obedecer o mesmo caso que no caso da mesma condição que no caso da barreira de potencial, onde a energia era maior que a altura da barreira, né? Os comprimentos de onda dentro do poço, se os comprimentos de onda dentro do poço forem a metade do comprimento de onda de Broglie da partícula dentro do poço, a gente vai ter 100% de transmissão, que é o que a gente já tinha comentado, né? É o efeito Townsend-Haunsauer, né? Coeficiente de transmissão 100% para alguns casos da largura do poço, onde essa largura onde o comprimento de onda de Broglie da partícula está associada com esta condição aqui, né? Ka vale Nπ. Ou seja, os números de onda da partícula tem o comprimento de onda da partícula do poço são proporcionais, né, à largura do poço. Esse é só um detalhe histórico, né, do efeito Ramsauer, né. Foi primeiro observado esse tipo de 100% de probabilidade de transmissão, né, e nos anos 20, né, pelo próprio Ramsauer, né, quando ele estava realizando experimentos, né, de espalhamento de elétrons, né, por átomos de gases nobres, né, que ele observou, então, que para certos valores de energia, que é onde a gente consegue esta condição aqui, né, os elétrons, então, eram transmitidos através dos átomos, então os átomos eram transparentes para esses elétrons, né, com probabilidade de 100%. Né. E isso consegue o que a gente está mostrando aqui, no caso do poço finito, né, é que, provavelmente, se eu estou modelando o átomo de gás nobre como sendo elétrons ligados por um poço potencial finito, né? Não é verdade, né? É muito mais complicado o potencial dentro do átomo de muitos elétrons, né? Mas qualitativamente a gente consegue entender por que ocorre, né, a passagem desses elétrons por esses átomos de gás nobre de maneira que são transparentes através de entender como é que funciona mais ou menos qualitativamente a probabilidade de transmissão em termos do produto K, da largura do poço, basicamente. Não tem grandes novidades do ponto de vista clássico. De novo aqui, o caso clássico seria a probabilidade de transmissão 100%, no caso clássico, né, com energia mecânica maior que o potencial, e nenhuma reflexão. Aqui no caso quântico, né, passando pelo poço finito, se a energia é maior que o zero, os coeficientes de reflexão e transmissão são não nulos, então o T pode ser menor que zero, né? E a novidade é que eu posso ter reflexão na partícula incidente, né? Com uma certa probabilidade, que vai depender, claro, das propriedades do poço, né? Na forma da sua largura e da sua altura também, né?
e da quanto é que a energia da partícula incidente nessa região do poço. Agora vamos para a região física, ou para o caso físico, que é a novidade, né? Onde a gente vai ter quantização. Lembrando que aqui a energia da partícula só vai ser sempre a mesma, é conservada e não é quantizada, né? A M que está sendo assumida como sendo conservada, ela vai se manter sempre o mesmo valor, né? Eu não tenho uma quantização da energia da partícula quando ela está passando pelo poço. Agora, no caso onde a energia mecânica é menor que o zero, no caso clássico, as regiões fora do poço são regiões proibidas, classicamente, né? E a partícula só poderia desenvolver movimento, né? Dentro do poço. Ela está livre para viver dentro do poço, né? Então a gente vai analisar como é que do ponto de vista quântico, né? Este caso físico, onde a energia é menor que o zero, certo? No caso, o que está acontecendo? Sim. E a velocidade negativa, né? Quer dizer, a energia cinética negativa daí, né? Se fosse... Exato. Fora do poço, né? Classicamente, ela é uma região proibida porque a cinética T é menor que zero. Então, classicamente, as paredes do poço são pontos de retorno clássico, né? A partícula só pode ficar oscilando, né? Ou se movimentando livremente entre essas paredes, e as paredes são pontos de retorno onde a velocidade instantânea é zero. E não pode sair para fora. Lembrando que eu falo poço não precisa ser um poço rígido, de parede rígida, né? Esse poço pode ser construído por campos de força tal que o potencial tem aquela cara variável com a posição, né? Então, a gente fala poço, a gente sempre lembra de um poço mesmo, né? Mas lembrando que isso aí são regiões espaciais onde tem variação do potencial desta forma, né? Isso pode ser construído, por exemplo, campos elétricos, magnéticos, forças elásticas, ou assim por diante. Né? Então, o que a gente vai analisar agora é o caso quântico, né? O que vai acontecer, né? Quando a gente tem partícula com energia menor que o zero, certo? Bom, nesse caso, obviamente eu vou ter alteração, como eu estava comentando, dentro do poço, né? Dentro do poço não vai haver alteração da solução da equação de Schrödinger, né? Como dentro do poço o potencial continua sendo nulo, né? É zero, ainda a gente tem superposição de onda plana, né? Com o número de onda K dentro do poço. A única coisa que vai alterar, na verdade, é na região 1 e 3, né? Fora do poço. Agora, como o E é menor que o zero, né? O número de onda vai se alterar, né? Agora, o K', né? Quadrado, né? Vai ser proporcional, então, à diferença da altura do poço com a energia da partícula, que é menor que a altura do poço. A outra alteração é que a função de onda deixa de ser superposição de onda plana para ser funções de onda exponenciais reais, né? Tanto na região 1 quanto na região 2. Né? Então, eu altero aqui as funções de onda na região 1 e na região 3, perdão. Na região 1 e na 3, na 2 é igual, né? Onda plana. Claro, obviamente, a gente impõe, claro, sempre para os coeficientes, que essas funções de onda sejam de quadrado integrável, ou seja, não posso ter infinitos, né, na integração. Aqui eu tenho que ter um cuidado que na região 1 e na região 3 eu tenho uma exponencial crescente e decrescente em x. Então eu tenho um problema aqui, né? Na região 1 eu tenho um problema quando o x vai para menos infinito, onde esse termo aqui diverge. E na região 3 eu tenho um problema no primeiro termo, né? Onde eu tenho K' multiplicado por x, eu tenho x mais infinito, né? Eu também tenho uma divergência desse primeiro termo. Então, para a gente não ter problema com o fato da função de onda ser de quadrado integrável, né? A gente tem que impor, para dar o caráter de quadrado integrável para a função de onda, os coeficientes B e C, né? B e C tem que ser nulos, né? De maneira que a minha φ seja de quadrado integrável em toda a região espacial e eu posso normalizar ela tranquilamente, integrar sobre toda a região espacial de menos infinito até infinito. Então aqui eu já sei que dois desses coeficientes, na região 1 e na região 2, onde as exponenciais agora são reais, né, tem que ser nulos para a função de onda ser de quadrado integrável. Muito bem, com isso a gente já mata dois coeficientes, então ao invés de 6 a gente fica com 4. Né? 4 coeficientes a determinar, que é o A, o F, o G e o D. Certo? Aqui eu já estou escrevendo também a derivada dessas novas funções de onda, né? São triviais, são exponenciais agora
reais na região 1 e 3, então é tranquilo de calcular as derivadas, né? A derivada da região 2, né, continua sendo a mesma no caso anterior. De novo, como no caso anterior, a mesma coisa, a gente vai tentar relacionar os coeficientes, né, o máximo que a gente puder, certo? Então, aqui a gente vai impor, claro, as condições de continuidade da derivada da função de onda, né? A continuidade da função de onda e da derivada da função de onda nas duas regiões de interface, né? Na região 2 e 3 e na região 1 e 2. Com isso, a gente obtém 4 equações de vínculo para os coeficientes, né? As da interface 2, 3, né, da região 2 para 3, nós conseguimos relacionar, então, os coeficientes FG com OD. Né, FG com OD. E da interface entre a região 1 e a 2, nós conseguimos conectar, então, os coeficientes FG e A. Então, eu tenho interessante aqui que eu consigo conectar FG com OD ou FG com OA. Tá? Usando essas duas últimas equações aqui, né, que conectam o FG com o A, certo? Que usa a condição de continuidade entre a região 1 e 2, né? A gente consegue, usando essas duas últimas equações, a gente consegue calcular FG, claro, em função de A, né? Então, pode somar ou subtrair essas duas equações, né? Tá claro que tem troca de sinal aqui nos termos em FG, né? Tu pode automaticamente somando ou subtraindo essas duas equações, tu pode escrever o coeficiente F e o G explicitamente em termos do coeficiente A. Por álgebra, né? Soma ou subtrai as duas equações. Então, tu soma, tu obtém F em função de A, quando tu subtrai, tu obtém G em termos de A. Mas o que eu consigo mostrar é que essas duas últimas equações conseguem conectar os coeficientes FG. Lembrando que os coeficientes FG são das ondas planas dentro do poço, né? Ou seja, eu consigo obter os coeficientes da função de ondas planas dentro do poço em termos do coeficiente A, por exemplo. Que é da onda incidente, da onda tem que estar associado com a função de onda na região 1. Lembrando que o B é zero, então o A basicamente está associado com a função de onda da partícula incidente. Agora, como eu posso escrever, como eu estou comentando, se eu posso escrever F sobre Fg em termos de A, eu consigo calcular explicitamente a função de onda na região 2 em termos do coeficiente A. Então, eu vou calcular a função de onda Φ2, que é dentro do poço, né? Vou lá e substituo o Fg em termos de A, né? Substituo esses dois caras, né? Fg em termos de A e as exponenciais, lá na função de onda na região 2, né? Que é essa daqui. Substituir, né? Obviamente aqui eu consigo ver que eu tenho exponenciais, né? Na verdade tem dois termos, né? Eu tenho um termo que envolve as exponenciais, n e k, mais ou menos x mais a sobre 2, mas também eu vou ter exponenciais multiplicadas por i, tá? Então, na verdade, o que está dentro do colchete aqui são 4 termos, né? 2 que envolvem exponenciais não multiplicadas por i e 2 que envolvem exponenciais multiplicadas por i, tá? Então, significa que eu posso reescrever essas quatro exponenciais. 2 delas vão estar associadas com a função cosseno, né? Ou seja, 2 cosseno de θ, ena e θ mais ena menos i θ. Então, essas exponenciais aqui que estão associadas quando eu multiplico por 1, né? Certo? Elas vão estar associadas com 2 vezes o cosseno. Então, por isso que aparece o cosseno de kx mais a sobre 2, certo? Mas eu vou ter as mesmas exponenciais multiplicadas com troca de sinal também e multiplicadas por i. Para essas duas exponenciais que estão multiplicadas por i com troca de sinal, eu vou associar elas com uma função seno, né? Então, i multiplicado por e na menos i θ menos e na i θ, eu posso escrever isso como sendo 2 vezes seno de θ, né? Então, por isso que eu tenho aqui o k' sobre k multiplicado por seno, né? Seno de kx mais a sobre 2. Então, eu consigo reescrever o que está dentro do colchete em termos de cossenos e senos, né? De kx mais a sobre 2. Isso, a função de onda, onde a gente está escrevendo a função de onda dentro do poço só em termos do coeficiente A, que foi permitido porque as duas equações na interface de 1 para 2 me permitem fazer isso, né?
a gente consegue ver que eu também posso escrever os coeficientes f e g em termos do coeficiente d, usando as condições na interface 2, na interface da direita. Né? Então, eu consigo mostrar aquelas duas primeiras equações que eu também posso fazer no mesmo procedimento. Né? Somando e subtraindo essas duas primeiras equações aqui, eu consigo escrever f e g em termos do coeficiente d. Né? F e G em termos do coeficiente D, é algebrismo na soma e subtração. De novo, neste caso, como um F e G está escrito em termos de D, a gente pode escrever também a função de onda dentro do poço, que é a F2, né? Ao invés de escrever em termos do coeficiente A, a gente pode substituir o F e G em termos de D, como no caso anterior. Certo? Quando eu faço isso, eu tenho essa expressão para a mesma função de onda dentro do poço, né? Só que agora escrita em termos do coeficiente D. Né? De novo, usando o mesmo procedimento como no caso anterior, a gente vai ter as exponenciais sem multiplicação por i e as exponenciais multiplicadas por i, só que agora, claro, quando eu escrevo em termos do coeficiente d, o argumento aqui dos senos e cossenos tem uma troca de sinal comparado com o caso anterior, né? Troca de sinal comparado com o caso anterior, e no meio aqui, né, a gente tem uma troca de sinal, vocês conseguem ver aqui, eu tenho menos mais, e aqui eu tenho mais menos, então tem uma troca de sinal aí associada. Então, fazendo o mesmo procedimento do caso anterior, substituindo as exponenciais em termos de senos e cossenos, o que eu obtenho é isso daqui, né? Função de onda dentro do poço, escrito em termos agora do coeficiente D, né? A menos a normalização, é também uma superposição de cossenos e senos, só que agora os argumentos são kx menos a sobre 2, enquanto no caso anterior era mais a sobre 2, né? E uma troca de sinal aqui com miolinho. O resto é tudo igual, a menos o coeficiente da normalização. A gente pode pegar essas duas expressões da função de onda dentro do poço, tanto escrito em termos de A, quanto escrito em termos de D, coeficiente D, e abrir as expressões do cosseno e do seno, como em ambos os casos são senos e cossenos de soma ou subtração de kx e k sobre 2, né? Eu ainda posso fazer uma álgebra, né? E abrir explicitamente as cossenos e senos de somas e subtrações, usando as identidades trigonométricas, né? Do cosseno e do seno de somas ou subtrações de dois ângulos, né? Que estão aqui. Então, o que eu vou fazer é álgebra de novo, explicitamente, né? Explicitamente abrir, tanto no caso a função de onda escrita em termos de A, quanto na função de onda dentro do poço escrita em termos de D, vou abrir os senos e os cossenos das somas e subtrações. No primeiro caso, onde a função de onda dentro do poço está escrita em termos do coeficiente A, vou lá, abro os cossenos e senos das somas, né, que nesse caso aqui é soma, né, das somas. Quando nós abrimos, né, a gente tem essa expressão aqui, quando a gente abre, né. Claro que aqui a gente já fatorou, né, os termos que acompanham o cosseno de kx, lembrando que toda a dependência espacial em x da função de onda dentro do poço está nas funções trigonométricas cosseno de kx e seno de kx, o resto são constantes, né, que dependem dos números de onda, kk' e da largura do poço. Então aqui eu já, além de usar as identidades trigonométricas da soma, cosseno da soma e seno da soma, já separamos os coeficientes que dependem do cosseno e do seno de kx, que é a parte espacial. Vocês só me permitam só um segundinho. Um segundinho.
Ok. Voltamos, então, como eu estava comentando, né? Nós, quando a gente fez a abertura, né, da parte cosseno e seno de Cauchy, a gente tem coeficientes que dependem dos números de onda K, K' e A, né? No caso, onde a gente está escrevendo a função de onda dentro do poço em termos do coeficiente A, o mesmo ocorre quando a gente escreve a função de onda dentro do poço em termos do coeficiente D. Obviamente, agora as expansões dos senos e cossenos são de subtração, né? Mas a gente consegue, do ponto de vista algébrico, separar todos os coeficientes que dependem de cosseno de Cauchy e de seno de Cauchy. Então, a gente tem duas funções de onda equivalentes, né, dentro do poço, que é a φ2, né, que podem ser escritas em termos do coeficiente A ou do coeficiente D, e as expressões delas estão aqui, né, explícitas. Lembrando que se essas duas equações que eu mostrei para φ2, né, elas representam a mesma função de onda, né, os coeficientes que multiplicam os senos de Cauchy e cossenos de Cauchy devem ser idênticos, né? Então, todo mundo que, se essas duas funções de onda são idênticas, né, representam a mesma partícula dentro do poço, né? Todos os coeficientes que multiplicam cosseno e seno, em ambos os termos, têm que ser idênticos, né? Para a gente ter a mesma função de onda, né? Correspondente. Isso vai implicar algumas condições, né? Se essas duas funções de onda representam a mesma partícula, né, a mesma função de onda, por exemplo, se eu analisar, por exemplo, os coeficientes que acompanham um cosseno de Cauchy, né? As funções em ambas as equações, né, que acompanham o cosseno, tá? Claro, vão depender das normalizações, né? A e D, e o que está dentro do A e D multiplicado pela mesma exponencial que N menos K' A sobre 2, e o que está no colchete para cosseno de Cauchy, né? Este é igual a este. Então, este primeiro termo é igual a este primeiro termo. Então, a gente tem uma condição aqui que está só tem que ser satisfeita se aquela função de onda é a mesma, né? Certo? Aqui, obviamente, você consegue ver que eu tenho uma relação entre os coeficientes A e B, que tem que ser respeitado, ou também uma relação entre os números de onda K, K'. Né? O que eu consigo ver aqui? A solução trivial para esta condição aqui é que A é igual a D, né? Vocês conseguem ver que o que está dentro do colchete é exatamente o mesmo, né? É exatamente o mesmo. Logo, a solução trivial seria aqui usar A igual a D e aí automaticamente essa relação aqui está satisfeita, certo? A outra não trivial seria considerar que os coeficientes A e B são distintos, né? São distintos, mas as quantidades em colchetes sejam zero, certo? E aí eu vou continuar tendo a igualdade sendo obedecida, né? Então eu tenho duas opções. A igual a D, que é a trivial, ou A diferente de D, mas com os colchetes nulos. Quando A é diferente de D com os colchetes nulos, vocês conseguem ver que aí o cosseno vai ser igual a menos K' sobre K seno. Isso, óbvio, está aqui escrito o que eu estou falando, né? Então, se no caso onde A é diferente de D, isso implica que cosseno de K sobre 2 tem que ser proporcional ao negativo de seno de K sobre 2, ou seja, K cotangente de K sobre 2 é igual a menos K'. Eu só venho aqui e divido ambos os lados por seno, né? E a gente tem uma esquerda. Então, aqui eu posso ter, na solução trivial, A igual a D, ou A diferente de D, mas esta condição aqui para os números de onda sendo satisfeitas. Certo? Inclusive, essa aqui é uma equação transcendental, né? Uma igualdade que relaciona, né, uma função cotangente, né, de K igual uma função linear de K', certo? Agora, essa condição aqui é obedecida para os coeficientes que acompanham o cosseno. Lembrando que se a função de onda é igual nos dois casos, né, os termos em seno que acompanham o seno de Cauchy também têm que ser idênticos. Né? Isso vai implicar que essa condição aqui também tem que ser obedecida. Né? Também tem que ser obedecida. São justamente os termos que acompanham o seno de Cauchy naquelas duas funções de onda que eu obtive em termos de A, dos coeficientes A e D. De novo, a condição trivial, lembrando que o que está dentro do colchete, eles só estão relacionados por uma troca de sinal, tá? Então, por exemplo,
tu pode fatorar um sinal menos aqui e tu vê que eles são iguais a menos uma troca de sinal. Então, essa segunda condição aqui vai ser obedecida. A condição trivial seria que A é igual a menos B. Né? Se A é igual a menos B, automaticamente essa relação aqui está satisfeita. Ou, se a gente supor que A é diferente de D, né? E A é diferente de D, aí basicamente o que está dentro desses colchetezinhos aqui, né? Tem que ser zero, como no caso anterior, né? Isso, de novo, vai pôr que seno é igual a K sobre K cosseno. Isso dá uma outra condição, né, para o que está dentro do colchete sendo zero, que é K tangente de K sobre 2 igual a K', certo? Então, para que aquelas duas funções de onda sejam idênticas, a gente tem duas condições gerais que a gente tem que obedecer. Né? Esta sendo obedecida e esta sendo obedecida simultaneamente. Lembra que ela tem que ser simultânea porque elas têm a ver com os dois coeficientes que multiplicam os termos em cosseno de Kx e seno de Kx. Essas duas equações, né, essas duas relações, condições, né, têm que ser obedecidas ao mesmo tempo. Né? Obviamente, o caso trivial, né, não podemos ter simultaneamente A igual a B, né, e A menos D ao mesmo tempo, né, que são essas duas condições triviais aqui, né, elas não podem ser satisfeitas ao mesmo tempo, porque senão, se essas duas condições triviais forem obedecidas ao mesmo tempo, né, A igual a D e A igual a menos D, isso significa que os dois coeficientes, tanto A quanto D, são zero, e automaticamente, se o A e o D são zero, o F e o G são zero, significa que todas as funções de onda são nulas e não faz sentido, né? A função de onda é nula em qualquer lugar de x. Isso não faz sentido. Então, esta condição trivial, né, das igualdades dos coeficientes não pode ser utilizada ao mesmo tempo, tá? Então, a gente vai ter que usar uma delas e a outra condição da relação seguinte, tá? Então, só as soluções triviais não são possíveis. Então, a gente vai ter que usar o quê? Como diz a tia lá, da Dilma. A igual a D e esta condição da tangente, ou A igual a menos D e a condição da cotangente. A gente vai ter que fazer a imposição das condições cruzadas, né? E aí, lembrando que essas duas condições têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo e a gente já retirou a solução trivial como não possível. Então, a gente tem dois casos aqui, de maneira que essas duas relações sejam obedecidas. A igual a D, sim? Eu me perdi um pouquinho aí, Sor. Peraí. Tá, as duas condições têm que ser satisfeitas, mas de maneiras ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Uhum. Tá, eu tô aqui, mas eu ainda não saquei, tipo, tá, elas têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo, mas eu tenho que trocar as variáveis ali uma da outra. Não, assim, ó, as duas têm, na verdade, cada uma dessas condições tem duas opções, né? Cada uma dessas relações aqui tem duas opções. Ou A igual a D, ou esse treco aqui. Ou A igual a menos D e, ó, cada uma delas tem duas opções. Se a gente pegar as duas opções em cada caso atrivial, que é A igual a D e A igual a menos D, isso não é possível ao mesmo tempo, né? Porque isso vai impor que A e D são zero, e aí dá tilt, certo? Então, a gente só pode fazer o seguinte. Eu posso considerar A igual a D e a outra condição, isso aqui, ó, isto daqui, ou isto daqui. Ah, tá. Ficou mais fácil? A barbadinha não dá ao mesmo tempo. A barbadinha não dá ao mesmo tempo. Então, se a barbadinha não dá ao mesmo tempo, ele vai ter que fazer cruzado, né? Sim. As duas têm que ser obedecidas ao mesmo tempo, né? As opções que eu tenho é colocar A igual a D e a tangente, e essa equação da tangente, ou A igual a menos D e a condição da cotangente. São essas duas opções que eu vou ter. Onde eu já descartei a solução trivial, né, para os dois. Né? Não, agora entendi. Agora tá, acho que agora eu tô ligado. Obrigado, senhor. Isso implica, então, que as condições não triviais são duas, né? São duas que eu vou analisar agora, quais é que são as consequências, né, de impor essas duas condições distintas, como eu comentei. Né? Vamos começar com a primeira condição, como eu tinha comentado, né, que é A igual a D e a
condição da tangente. Ambas têm que ser satisfeitas, por exemplo, ao mesmo tempo, né? Isso tudo aqui. É a primeira condição possível, né? A igual a D e K tangente de K sobre 2 igual a K', certo? Ao mesmo tempo, certo? O que significa isso, né? O que significa quando eu estou considerando esta condição aqui, certo? A igual a D, bom, aí é barbadinha, eu vou lá na expressão, por exemplo, na função de onda escrita em termos de A, né? Tá? Vai continuar, tem aquela exponencial que está lá, só que é o A, beleza? Só que essa condição da tangente, né? Esta condição da tangente, ela veio da onde? Ela veio da... Onde é que estava a tangente aqui? Ela veio daqui, ó. A condição da tangente veio daqui. O que a condição da tangente me implica? Que esse colchete aqui tem que ser zero, né? Se eu estou usando tangente lá, satisfazendo essa equação, significa que essa diferença de senos e cossenos é nulo para essa condição que eu estou utilizando. Mas se eu for lá na função de onda, escrita em termos de A, né? Exatamente isso que está aqui, né? O termo em seno, né? O termo em seno, né? Este cara aqui, pelas condições que eu estou utilizando, o termo que está acompanhando o seno, isso aqui é zero. Ou seja, para tangente de K sobre 2 e C igual a K' sobre K, isso implica que esta diferença aqui, né, tem que ser zero. Mas essa diferença sendo zero, significa que na minha função de onda escrita em termos de A, o termo que acompanha aqui no colchete o seno de Kx é nulo, né? Exatamente, é nula essa criatura aqui. E aí eu fico só com o termo em cosseno de Kx. Então, quando eu considero esta condição A igual a D e a tangente sendo proporcional à razão K' positivo, né? Isso implica que dentro do poço, né, a função de onda tem esta cara, normalizada a A, e só sobrevive os fatores que estão multiplicando o cosseno de Kx. Certo? Simplifica, né, no caso, a função de onda dentro do poço. Essa função de onda que é proporcional a cosseno de Kx, né, a dependência espacial está nesse cosseno, né, é uma solução par, porque a função de onda aqui é uma função par, né, uma função cosseno, uma função par. Então, eu tenho uma solução par. Então, toda vez que eu tenho A igual a D e esta condição da tangente sendo satisfeita ao mesmo tempo, né, nós vamos ter que as funções de onda associadas, né, vão ser todas pares. Tá? Todas pares vão ser sempre cosseno de Kx. Obviamente, a menos da normalização total, que vai depender dos números de onda K', K e da largura do poço. Lembrando que isso aqui tudo é constante se eu sei os números de onda e a largura do poço, né? Toda a dependência espacial está no cosseno. Agora, vamos impor a outra condição, né? Por exemplo, que pode ser satisfeita também, né? A igual a menos D e a cotangente tem que ser o negativo da razão K' sobre K. Vamos ver o que acontece agora para essa outra condição possível, né? A igual a menos B e a cotangente satisfazendo aquela condição que a gente já conhece. Se a cotangente tem que satisfazer esta condição, de onde é que veio essa condição da cotangente, né? Ela veio que esta quantidade na soma aqui, ó, cosseno mais seno, tem que dar zero, né? Isso significa, então, se eu estou usando a função de onda escrita em termos do coeficiente D, e onde eu estou escrevendo o A igual a menos D, né? A igual a menos D, né? Os termos de soma de cosseno com seno vai para zero, né? E eu fico só com um fator que depende apenas do seno de Kx. Então, para outra condição possível, onde A igual a menos D e a cotangente satisfaz essa condição, eu vou ter que a função de onda, escrita em termos do coeficiente D, né, vai ter apenas uma função senoidal no seu comportamento espacial. Né? Ou seja, nós temos soluções apenas com comportamento ímpar, né? Funções ímpares para as funções de onda. Resumindo, das duas condições que eu vou ter que ser satisfeitas ao mesmo tempo, né, as duas possíveis, né, cada uma delas distintamente, né, me dão funções de onda dentro do poço, a partícula dentro do poço, que são pares ou
ímpares, tá? As funções pares são obtidas quando a gente impõe a condição da tangente, e as funções ímpares são obtidas quando a gente impõe as condições das cotangentes, tá? Isso já está determinado, então, todo o conjunto de funções de onda possíveis dentro do poço. Ou são pares, ou são ímpares. A única diferença é a normalização, que vai depender do número de onda kk', né? Dos números de onda kk', e da largura do poço. E, claro, da normalização da função de onda na forma dos coeficientes A e B. Né? O que já fica claro aqui é que a função de onda dentro do poço, as funções de onda dentro do poço, não são únicas, né? E tem paridade definida, como é no caso do poço infinito, né? A gente tem lá no poço infinito, nós tínhamos infinitas autofunções, cada uma delas com paridade definida, significando que elas são pares ou ímpares, começando com a par e intercalando com o ímpar, né? Par, ímpar, par, ímpar, até o infinito, né? E além, certo? Sempre com paridade. Aqui também a gente vai ter paridades definidas para as autofunções. Ou são pares, ou são ímpares, e a gente consegue identificar da onde, né? Que condição está sendo satisfeita para obter a autofunção par ou ímpar, né? É a tangente, ou a condição para tangente ou cotangente sendo satisfeita. Analisamos quem são as autofunções possíveis, pares ou ímpares, tem paridade definida, cossenos ou senos, como é o caso também no poço infinito, né? Agora vamos ver a condição de quantização de energia, que é a mais complicada aqui, tá? De onde é que vem a condição de quantização de energia? Ela vai vir das equações transcendentais que têm que ser resolvidas, tá? Nas duas condições, onde eu obtenho funções de ondas pares e ímpares, né? Eu tenho que resolver, eu estou impondo que essa condição, essas condições aqui, têm que ser satisfeitas, né? Para as soluções pares, ou seja, para as autofunções pares dentro do poço, né? A tangente tem que obedecer, ou seja, os números de ondas que obedecem às autofunções pares, é esta equação aqui, que não é uma equação trivial, é uma equação transcendental, onde o K, lembrando o que é o K, né? O K2 é a energia. Então, a energia da partícula está entrando aqui dentro da função tangente. Tá? Então, obter o K que soluciona esta equação ou esta equação implica resolver equações transcendentais, né? Para os números de onda e automaticamente, claro, para as energias. Então, as energias vão ser quantizadas e elas são as soluções destas equações transcendentais, né? Algébricas não polinomiais, né? Para cada caso. Para as autofunções pares eu vou ter uma condição para obter as energias e para as autofunções ímpares eu vou ter outra condição para resolver. Como é que a gente resolve essas equações transcendentais? De duas maneiras, por método gráfico ou método numérico, tá? Na aula que vem eu vou fazer em detalhes o cálculo numérico, porque o Wolfram Alpha calcula, né, numericamente, soluções de equações transcendentais. Então, a gente pode calcular explicitamente as soluções dessas equações, tanto para as autofunções pares quanto ímpares, né, calculando explicitamente, né, quais são as E's ou os K's que satisfazem essas equações aqui, numericamente. Ou posso fazer também solução gráfica, né? O que são solução gráfica? A solução gráfica seria os valores de K, onde eu tenho intersecção, né, das funções tangente ou cotangente com as funções inversas de K, né? Vou passar os K's para o lado direito, né? Lado direito aqui. Eu tenho tangente ou cotangente de K sobre 2 igual a K', mais ou menos K' sobre K, né? Então, eu tenho uma função decrescente em K igual a uma função tangente ou cotangente de Ka sobre 2. Eu posso fazer um método gráfico, né? Eu comparo essas duas funções e vejo as intersecções. As intersecções dessas duas funções, tangente com o inverso de K ou cotangente com o inverso de K, as intersecções dessas duas funções vão me dar as soluções, né, dessas duas equações transcendentais, né? O caso do método gráfico é mais didático, porque eu consigo enxergar as estruturas dos níveis de energia possíveis quantizados que eu vou ter, tá? Eu vou só mostrar aqui qualitativamente na aula que a gente vai fazer em detalhes, tá? Por exemplo, se eu estou com essa condição da tangente sendo satisfeita que corresponde às soluções pares, tá? Então, eu sei que a função é par e eu quero determinar quais os níveis de energia, tá? Para determinar os níveis de energia para essa outra função par, eu vou comparar, então, a função tangente de K sobre 2, certo?
são essas funções aqui, ó. Lembrando que a função tangente, como função de k, ela tem as assíntotas, né? Lembrando que a função tangente é zero em ângulo zero e diverge para mais infinito em π sobre 2. E ela é uma função periódica que se repete a cada 2π. Né? Então eu tenho aqui em vermelhinho, só para vocês entenderem, a função tangente, que é uma função crescente, né, de k. Claro, k sobre 2, né? Mas é uma função crescente periódica de k com assíntotas, né? Começando em π sobre 2 e depois sendo repetida em... Tanto os zeros quanto as divergências são repetidas a cada período de 2π, né? E comparando com as funções tangente periódicas, né, nós temos o valor de k' sobre k. Aqui ele está chamando no gráfico, aqui o k' está chamando de q, tá? Mas a dependência é inverso de k, que são essas funções decrescentes aqui, tá? Mas o período, tu disse que não era... Tu disse que era 2π, não é π, nesse caso aí? É o período da função tangente, tá? É o período da função tangente, né? É exatamente π, né? Tá aqui a gente o zero, a gente retorna depois de π, né? Ó. Π, né? Aí, tu falou 2π, deu uma confundida aí, não sei se você estava falando de outra coisa. 2π é para seno e cosseno, perdão. O 2π é para seno e cosseno, no caso da tangente é π, né? A gente consegue ver aqui explicitamente. Né? Ok, mas a ideia é que eu vou repetir a estrutura de zero e mais infinito a cada π, né? Mesma estrutura. Né? Obviamente eu não estou desenhando aqui a parte onde a tangente é negativa, né? Aqui a parte negativa não nos interessa porque a gente quer a intersecção da parte positiva, né? E aqui nessas funções decrescentes, basicamente é uma constante, que é o k', né? Dividido por k. Cada uma dessas linhas decrescentes, né, funções decrescentes, correspondem a diferentes k', mas lembrem o que é o k', né? O k' quadrado é proporcional à diferença entre a altura do poço e a energia. Então, Qs ou k' grandes, maiores, correspondem à maior diferença entre a altura do poço e a energia mecânica da partícula dentro do poço. Né? Então, cada uma dessas linhas decrescentes, né, funções decrescentes, com 1 sobre k, corresponde a diferentes configurações do poço, a comparação da energia com o potencial. Aqui, com o crescimento do potencial, ou seja, com o aumento da altura do poço, eu vou aumentando, claro, a abrangência da minha função decrescente k' sobre k. Deu para entender? Estou comparando tangentes, tem uma estrutura periódica, crescente, né? Com determinado k', eu tenho uma linha decrescente. Os pontos de intersecção dessas duas funções, tangente com k' sobre k, vão me dar as intersecções, vão me dar as energias da partícula, né? Ou vão me dar os k's que solucionam, mas lembra que k é proporcional a E, isso vai então me dar a condição para energia que satisfaz essas condições. Né? Então, por exemplo, para este Q, ou K' aqui, eu tenho um único ponto de intersecção. Para esse outro valor da altura do poço maior, aí eu vou ter duas intersecções, ou seja, duas energias. Então aqui eu tenho um nível de energia possível. Nesta condição aqui eu tenho 2 níveis de energia possível. Nesta outra condição aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 níveis de energia possível, certo? Se eu vou aumentando mais a altura do poço fixado E, eu vou ter mais níveis de energia. O que está acontecendo aqui? Comparado com o poço infinito, né? No poço infinito, os níveis de energia são infinitos. Eles são proporcionais ao E1 multiplicado por N ao quadrado, onde N é o número quântico, né? Aqui, no caso do poço finito, obviamente, quando eu estou confinado, né, com E menor que o zero, né, eu tenho apenas um número finito de níveis de energia. Eu vou ter mais níveis de energias possíveis, desde que a altura do poço seja maior comparado com o E. Quanto maior é o zero, quanto maior é a altura do poço, comparado com E, mais níveis de energia eu posso obter. E esses níveis de energia são obtidos aqui no método gráfico, né, pela intersecção, por exemplo, das funções trigonométricas, tangente e cotangente, com a função decrescente inversa de K, certo?
E Obviamente, eu daí, vou obter os Ks que obtêm essa intersecção com o K, se eu obtenho o K que intersecciona, lembra que K quadrado é proporcional à energia. Então, se eu tenho Ks finitos, número de K finito como solução, automaticamente eu tenho níveis de energias finitos para a solução das energias dentro de um poço finito. Sim? só daí, quanto maior intersecções, mais possibilidade de elétrons Isso. podem ser. Certo. Quanto maiores intersecções, maior é o número de níveis de energia. Uhum. Mas eles têm um limite, né? No caso do poço finito, com altura finita, eu tenho um limite no número de níveis de energia. Certo? Eu posso ter um nível, posso ter dois, posso ter aqui, nesse caso, ter 4, né? E assim por diante. Claro que no limite, se eu botar o zero tendendo a infinito, né? Se eu tomar o poço finito, jogar ele para a altura tender a infinito, eu tenho que recobrir infinitos níveis de energia. Isso tudo eu vou fazer em detalhe numericamente na aula que vem. Mas aqui eu só estou mostrando para vocês qual é, que é a ideia, né? Os níveis de energia, no caso do poço finito, são, por exemplo, as soluções, tanto gráficas quanto numéricas, de equações transcendentais. Automaticamente a gente já entende, pelo método gráfico, que o número de soluções, ou seja, o número de energias que são soluções dessas condições que eu estou impondo, são finitos. Eu vou ter mais níveis de energia se a altura do poço for maior, cada vez maior, comparado com E. Né? Essa é a diferença comparado com o caso anterior, onde eu posso, o caso anterior, poço infinito, onde eu tenho infinitos níveis de energias possíveis. Né? E aí, os níveis de energia, no final das contas, são só numéricos, né? Eu não tenho uma solução analítica para esses níveis. Né? Eu vou ter que dar as condições do poço, ir para a energia da partícula e calcular numericamente quais são as soluções possíveis. Eu vou fazer com vocês, em detalhe, casos particulares, né? Detalhe a detalhe, a continha dos níveis de energia, na aula que vem como exercício de aplicação. Mas aqui eu só queria detalhar para vocês que, pelo método gráfico, a gente entende que o número de soluções são finitas para os níveis de energia. Né? Certo? Por exemplo, aqui eu tenho um caso onde eu tenho 3 níveis, né, para um poço finito. Né? Então, a altura é o zero. Dentro do poço, por exemplo, eu posso ter um caso onde a altura do poço me permite que eu tenha apenas 3 níveis de energia, finitos. Né? E aí eu tenho uma limitação no espectro. Né? Lembrando que se eu comparar o caso anterior, que E maior que o zero, eu não tinha limitação da energia da partícula. Pode ser qualquer EMEC, né? Desde que ela fosse maior que o zero. Então, o espectro da partícula é um espectro contínuo para a energia. Né? Agora, quando o E é menor que o zero, onde a gente está vendo o poço com energia confinada, com energias quantizadas, né? O espectro de energia vai ser discreto. Os dois casos físicos que a gente analisou na aula de hoje. Né? As autofunções, como eu estava comentando com vocês, aqui a gente pode até fazer o gráfico para cada autofunção, cada uma das autofunções, né? A gente só tem duas possibilidades, né? Autofunções pares, né? E autofunções ímpares, né? Só tem duas opções, o seno ou cosseno de kx. O que muda de uma para outra, obviamente, isso depende dos números de onda envolvidos no teu processo e a largura do poço. Né? Mas a forma funcional das autofunções, né, são pares ou ímpares. Né? Certo? Começando sempre com autofunções pares. Né? Começando sempre com autofunções pares. Aqui eu só estou fazendo um gráfico, né? Como por exemplo, se eu tenho 3 níveis de energia, o primeiro nível está associado com uma autofunção par, o segundo com autofunção ímpar, o terceiro volta a ter uma autofunção par, como é o caso do intercalamento no poço infinito. Né? A gente começamos com par e vai intercalando até o infinito entre par e ímpar. Lembrando que a gente mostrou explicitamente que as autofunções do poço finito também têm paridade definida, né? Ou são pares ou são ímpares. Explicitamente a gente escreveu a expressão. Né? As expressões das autofunções estão aqui explícitas. Né? Aqui. O é cosseno é seno, a menos na normalização que a gente vai ter que calcular. Né? Um pouquinho mais complicado o cálculo da normalização. Na aula passada, não. No poço infinito, as normalizações são sempre a mesma. Né? A raiz de 2 sobre A. Né? Aqui não. Aqui vai depender dos números de onda dentro e fora do poço e da largura do poço. Né? Tá? Então, aqui eu só estou mostrando o gráfico das autofunções, né? Começando com par, que é a função cosseno, né? Depois a gente tem a seno, e depois volta a ter
Cosseno, aqui a gente está mostrando as funções de onda, né? Cada uma daquelas ali, né? Explicitamente. Certo? Cossenoidais ou senoidais, né? Obviamente, claro, pesadas por aquelas normalizações que dependem dos números de onda, né? Mas a gente sempre intercala par e ímpar, né? Até o limite dos níveis de energia. O que a gente vai fazer, então, na aula que vem? Encerra a aula de hoje. Na aula que vem, então, a gente vai fazer os exercícios de fixação. Eu vou voltar nessa questão de determinar os níveis de energia, tanto analítico quanto numérico, né? Do ponto de vista gráfico, eu vou fazer análise gráfica para a gente entender intuitivamente como é que são distribuídos os níveis de energia, né? E vou tentar calcular com vocês numericamente, usando o Wolfram Alpha, né? Ele calcula online, né, na internet, aí, online, as soluções de equações transcendentais. Então, eu posso calcular qual é que são os casos que obedecem, cada um dos casos, né, que obedecem aquelas equações transcendentais com as autofunções pares e ímpares, né? E ver se os limites que a gente, para aquelas duas condições, obedecem o limite, claro, quando a gente estende a altura do poço, né, a altura do poço para infinito. A gente tem que recobrir do caso finito para infinito as mesmas autofunções e os mesmos a mesma estrutura dos níveis de energia. E vai começar a analisar o potencial, né, de oscilador harmônico unidimensional, que é o potencial elástico. Né? Na aula que a gente vai começar a analisar qual é a solução, né, da equação de Schrödinger, no caso quântico, para o oscilador harmônico. Né? A gente já sabe qual é, que é o comportamento clássico, né, da solução do movimento para um oscilador harmônico livre, uma partícula sujeita ao potencial elástico, né? E a gente vai ver o que acontece quando a gente calcula as funções de onda, soluções da equação de Schrödinger independente do tempo, no caso do potencial do oscilador, que é quadrático, né? É um quadrático na posição. Né? Lembrando que a gente sempre pode aproximar qualquer potencial, né? Qualquer potencial em torno do ponto de equilíbrio estável, que em geral a gente coloca na origem, né? Pode ser expandido em Taylor como o primeiro termo sendo o do potencial harmônico. Né? Então, mesmo que eu não tenha um potencial que seja já quadrático, se eu tenho outros potenciais que têm uma cara complicada em X, mas desde que a gente tenha, né, um ponto de equilíbrio estável em X igual a zero, a gente pode fazer expansão de qualquer potencial em torno de X igual a zero, onde o primeiro termo, boa aproximação, é o mesmo do oscilador harmônico. Né? Então, a gente pode se aproximar não só o oscilador, mas qualquer outro potencial que depende de X em torno do ponto de equilíbrio estável com X igual a zero. Então, a gente vai ver isso na aula que vem. E, claro, analisar em detalhes as aplicações das autofunções e dos níveis de energia que a gente obteve hoje no caso do poço finito. Tá? Onde é que a gente usa solução de poço finito? Bom, todos os potenciais confinantes, né? Por exemplo, modelar o potencial de interação do deuteron, tá? Que é um estado ligado próton-nêutron num núcleo de deutério tem um próton e um nêutron ligado. Por exemplo, a gente pode usar o potencial de poço finito para modelar. Na aula passada a gente comentou que o potencial, que a partícula alfa está sujeita dentro do núcleo pi, também é modelado pelo poço finito, certo? Bom, a gente pode fazer várias aplicações onde tem partículas confinadas que podem sair dessa região de confinamento com alguma probabilidade, ou seja, tunelar, no caso da alfa, né? Pode tunelar de um poço finito passando por uma barreira, né, que é colombiana, e saindo para o vácuo, né, para a região onde ela não tem mais potencial. Então, tem todos os casos físicos onde tem partículas confinadas, mas que elas têm uma probabilidade diferente de zero de tunelar, podem ser modelados na primeira aproximação com a solução do poço finito. Né? Por exemplo, está comentando, né, a alfa, os elétrons atômicos também a gente pode, no caso de metais, a gente pode modelar por um poço finito, como a gente mostrou na aula passada, comentou na aula passada e assim por diante. Né? Então tem uma série de aplicações que a gente pode utilizar a solução de... É mais complicada que no poço infinito, porque no poço infinito é trivial os níveis de energia, né? Aqui é bem complicado, né? As soluções são numéricas e a gente tem que analisar a estrutura, a gente vai ter que calcular todas as soluções, depois ainda distribuir elas do menor nível
para o maior nível de energia, que a gente vai fazer em detalhes na aula que vem. Certo, pessoal? Se você tem alguma dúvida, senão a gente se retorna na quarta, né? Quarta-feira que vem a gente retorna pra... Não, perdão. Terça. Terça-feira nós retornamos, ainda começando com a exercício de fixação dessa parte do pulso finito, bem em detalhe, para a gente explicitamente determinar, calcular os níveis de energia finitos, né? Feito aí, então, para quem vai, bom fim de bom descanso, né? Bom almoço aí. Bom almoço. Aí nós continuamos na terça, tá? Feio, até mais, professor. Na aula que vem eu vou fazer a primeira metade, que é os exercícios de fixação, e depois o resto da aula de terça e da quinta o Guilherme vai nos apresentar a partir do início ali da parte do oscilador. Então, a solução de oscilador harmônico o Guilherme vai analisar para nós, né? Fazer a aula que vem ainda da terça eu vou fazer as aplicações para o posto finito, a parte numérica, né? Eu vou usar o Wolfram Alpha para nós calcularmos numericamente, né, os níveis de energia. Certo? Certo. Vai, bom descanso, bom fim. Igualmente.